crianças do 5º ano. Hoje a nossa aula de História. O que é que nós vamos estudar? No primeiro capítulo, página 40, pegue o livro de vocês. Nós vamos estudar, o tema está assim, da monarquia à república. O que é que nós vamos estudar? A crise do império, as ideias republicanas e o império a caminho do fim. Aí o texto está mostrando para nós o texto aqui. Entre a coroa e a espada. Observe a sarge a seguir. Prestem bem atenção na figura. Vou dar um tempinho para vocês olharem que eu vou explicar a figura. Certo? Quem não lembra desses desenhos, assim, dessas ilustrações, eu vou explicar para vocês. É um desenho ou ilustração elaborada com o intuito de fazer uma crítica a um acontecimento recente ou uma figura pública ou uma situação típica. Então é assim. Geralmente quando você quer criticar alguma coisa, você usa quem? A charge. Olhando bem a figura, né? Ele fala entre a coroa e a espada. Olha só a figura. A figura, ele está sentado aqui nessa cadeira, né? Nós temos a coroa, né? Temos um manto aqui, né? E aqui do nosso lado direito, nós temos uma folha, assim, tipo ela tá voando, né? Deu para ver? Bem aqui, tem mais duas figuras aqui no cantinho. A figura central representa no encharde o uso da coroa e do manto, são símbolos da realeza. A folha direita da imagem está escrito Sala do Trono, que é a imagem de quem, será que vocês lembram? Está escrito aí do lado, Dom Pedro II. Tem essas perguntas aqui para vocês responderem oralmente. A primeira: quem é o personagem principal retratado nessa imagem? Em sua opinião, a que acontecimento de nossa história essa imagem se refere? Você vai justificar. A terceira, essa imagem é um enxerto. Qual é o objetivo desse tipo de imagem a que se refere? Que eu acabei de explicar, né? É a crítica àquela pessoa pública, né? Virando para a página 41. Vamos fazer a leitura. A crise do império. O segundo reinado, denominação a cada período em que Dom Pedro II foi governante do Brasil. Iniciou-se em 1840. Durante as primeiras décadas, esse governo foi marcado, vejam bem, pela estabilidade. Eu quero que vocês marquem aí, passem um tracinho embaixo dessa palavra, estabilidade econômica, e pela modernização, possibilitadas, sobretudo pela riqueza decorrente da produção do café. No entanto, na década de 1870, muitos problemas políticos e sociais se destacaram e destabilizaram o regime monárquico. Vocês lembram daquelas formas de governo que eu falei para vocês na outra aula, da monarquia e da república? Então, vocês lembram que a monarquia, o poder ficava centralizado na mão do monarca, do rei, e a república, que era uma forma de governo em que nós votávamos e elegíamos quem? O nosso presidente, que era uma diferença muito grande, né? Então, é isso. Não esqueça de marcar problemas políticos, sociais e a produção do café aqui, tá? E
desestabilizar o regime monárquico. Agora vamos para a outra parte. De maneira geral, a maior parte da população era pobre, gente. Ficava afastada das decisões políticas. Era composta de um grande número de escravos. Naquela época, poucas pessoas tinham acesso à educação. Olha aí, a educação, a cultura e os benefícios proporcionados pelo lucro do café. Além disso, o povo estava constantemente sujeito a doenças como a febre amarela, a cólera e a varíola. Em época de surto, essas doenças espalhavam rapidamente devido à falta, olha, uma outra coisa que eu estou estudando aqui importante, a infraestrutura das cidades. Essa situação era mais evidente nas cidades maiores, que atraiu cada vez mais moradores. No Rio de Janeiro, a capital do Império, havia problema com a precária distribuição da água potável. Naquela época, não tinha água potável, faltava a rede de esgoto. Esses fatores gravaram a saúde da população e proporcionavam o avanço de doenças, como eu falei para vocês lá no início, a febre amarela, a cólera, a varíola. Tá? Agora, aqui embaixo, nós temos uma figura. Essa figura, crianças, é dos escravos carregando água. Estão vendo os baldes na cabeça? Então, era longe isso aí. Eles iam carregar água, mas nem todo mundo tinha acesso à água potável. Eles iam para a fonte carregar essas águas. E o trabalho ficava muito pesado para os escravos. Vamos virando para outra página. As ideias republicanas. Prestem bem atenção. Nas últimas décadas do século XIX, houve um agravamento das questões sociais, pois o custo de vida se elevou com o aumento dos preços, ressaltando ainda mais a desigualdade social que predominava no Brasil. Diversas revoltas populares eclodiram nesse contexto. Além disso, a centralização do poder pelo imperador desagradava grande parte dos brasileiros e ganhavam força e importâncias ideias que defendiam que o poder não devia ser exercido por reis ou imperadores, e assim um governo que fosse feito pelo povo. Então era essa a ideia, e que desse mais liberdade para as províncias. Os jornais da época publicavam artigos que defendiam os ideais republicanos e criticavam o regime monárquico. Tais ideais já circulavam pelo país desse período colonial, mas foi somente a partir de 1870, com o movimento organizado no Rio. Que movimento era esse? Dos republicanos, organizado no Rio de Janeiro, que foram se alastrando pelas províncias brasileiras e ganhando mais seguidores. Entre eles havia um grupo de militares do Exército, alguns setores da Igreja Católica. Olha, vejam bem, eram militares, setores da Igreja Católica, grandes fazendeiros, jornalistas, médicos, negociantes que desejavam um governo mais liberal e moderno. Para os cafeicultores paulistas, que controlavam economicamente o país, um governo que não centralizasse tanto poder seria mais adequado aos seus interesses, mas não era da população, era deles. Olharam bem aqui? É outro chart. Apoio às ideias publicadas, né, numa revista do Mosquito em 1870.
1873. Vamos para a página 44. Página 43, certo? O Império a caminho do fim. Vamos ver o que caracterizou esse fim do Império. Durante boa parte do seu reinado, Dom Pedro II contou com o apoio de 3 grupos importantes da sociedade brasileira: os grandes fazendeiros, os militares e a Igreja Católica. A partir de 1870, diversas situações motivaram esses grupos se opor, ficarem contra o governo, contribuindo para o fim da monarquia. Primeiro, o conflito com a Igreja Católica. Vamos ver o que é. A Igreja Católica tinha forte relação com o regime monárquico. Em 1864, entretanto, uma ordem do Papa contrariou os interesses do imperador, que se recusou a cumprir. Membros da Igreja Católica, então, se posicionaram contra a monarquia. Após a ampla mobilização política e intelectual, o imperador recusou a sua decisão e acatou a ordem do Papa, mas já era tarde demais. O descontentamento do exército, vejam bem, é outro conflito, o descontentamento do exército. Apesar do segundo reinado ter sido um período caracterizado pela estabilidade e paz interna, entre 1864 e 1870, o país se envolveu em uma guerra muito violenta contra o Paraguai. O que aconteceu, crianças? Vejam bem, que havia invadido o território da região do Prata. O Brasil saiu vitorioso, mas se endividou para manter a guerra e sofreu enorme perda populacional. Muitos dos soldados que lutaram na Guerra do Paraguai eram escravos ou recém-libertos que passaram a contestar a escravidão com mais ênfase em divulgar as ideias abolicionistas. Além disso, os militares eram mal remunerados e não se sentiu valorizado pelo governo. A insatisfação com a guerra levou parte do exército da população a defender a instalação de um novo governo republicano e o fim da escravidão. Mais outro aqui embaixo, outra figura aqui, ó. Essa figura é dos soldados brasileiros na Guerra do Paraguai. Agora finalizamos a primeira parte da nossa aula e em seguida vamos entrar na segunda parte, que é para a gente também fazer os exercícios, tá certo?